Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apenas os 3 primeiros versículos. Nós iremos fazer uma exposição diferente hoje. Nós iremos falar sobre as 7 bem-aventuranças que se encontram no livro do Apocalipse. Então é um sermão temático / expositivo. Eu queria que você prestasse muita atenção nas leituras que nós iremos fazer aqui esta noite. Sabedores que somos, de que a parte mais importante de um sermão é a leitura do texto. A parte mais importante de um sermão é a leitura do texto. Eu não respeito nenhum pregador que vem aqui, lê um texto e fecha a Bíblia. Tem que permanecer aberta. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Vamos orar, irmão, mais uma vez. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que Tu abras, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, para que depois, ó Pai, nós possamos atendê-la, e que a Tua palavra, que é vida, possa produzir vida na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós fôssemos fazer um resumão do livro do Apocalipse, nós poderíamos resumi-lo de tal forma. Primeiro, é um livro, todo ele, centrado na pessoa de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse revela a glória de Jesus, a majestade de Jesus e o triunfo de Jesus. Segundo, irmãos, o livro do Apocalipse é um livro aberto, ou seja, é um livro que todos nós, servos de Jesus, temos que ter acesso a ele, porque ele é um livro aberto, ele deve ser exposto na igreja. O próprio Senhor Jesus disse: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Diferentemente daquilo que nos é ensinado, que o livro do Apocalipse é um livro que fala sobre catástrofes, que fala sobre fim de mundo e por aí em diante. O livro do Apocalipse, de forma gloriosa, majestosa e triunfante, fala de Jesus. É um livro também que fala de triunfos e de juízos. É o mesmo livro que fala que nós temos acesso à água da vida, mas aqueles que não entregaram sua vida a Jesus têm acesso somente ao lago de fogo. Então é um livro que fala sobre juízo, condenação, mas também fala de triunfo. É um livro extremamente relevante, irmãos. Ele é mais relevante para mim e para você do que o jornal de amanhã. Deixa eu repetir. Ele é mais relevante para mim e para você do que o jornal de amanhã, porque ele fala sobre coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. De forma, irmãos, que este livro tem que ser conhecido por toda a igreja. Outra coisa, irmãos, o livro do Apocalipse é um livro dirigido à igreja universal, não do reino de Deus, que nós conhecemos aqui no Brasil.
A igreja universal no sentido de que ela se encontra em todos os lugares, pois a palavra de Deus é clara, que este livro foi dirigido a todos os povos, línguas e nações. Que todos os povos, línguas e nações fazem parte do programa glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um livro também majestoso. Por quê, irmãos? Porque aparece mais ou menos 75 vezes a palavra trono na Bíblia. Mas só no livro de Apocalipse aparece 46 vezes a palavra Apocalipse, palavra trono, deixando bem claro que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é soberano, que Deus não perdeu e jamais perderá o controle do universo. Agora, irmãos, é um livro que fala da bênção completa que Deus tem para o seu povo. E é nessa parte que eu vou me ater esta noite. Porque esse texto fala sobre as bênçãos completas que Deus tem para o seu povo. Porque nós encontramos 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. E nós sabemos que o número 7 é extremamente importante nas Escrituras. Por quê, irmãos? Porque ele é um número completo. E você encontra várias vezes o número 7 no livro do Apocalipse, sempre demonstrando a mesma coisa. Mas quando chega nas bem-aventuranças, é nítido que o Apocalipse está falando que a bênção que Deus tem para mim e para você, ela é completa. Não é um terço, nem um quarto, nem um quinto, é 100%. Então, irmãos, sendo assim, eu quero caminhar com vocês agora nas 7 bem-aventuranças. A primeira delas, irmãos, se encontra aí no verso de número 3. Olha comigo. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, perceberam aí 3 verbos? Olha o primeiro verbo, ler. O segundo verbo, ouvir. O terceiro verbo, guardar. E esses 3 verbos têm tudo a ver, irmãos, com o título do livro, Apocalipse. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, significa descobrir, significa descortinar, significa mostrar de forma clara tudo aquilo que estava encoberto. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que estudam a palavra de Deus e conseguem perceber o que Deus tem para a sua vida. Irmãos, ler a palavra de Deus é um privilégio que nós temos, que infelizmente alguns irmãos em alguns países não podem. Não tem sequer o Evangelho de João para ler. E nós temos, irmãos, Bíblias das mais diversas no nosso país. Nós temos liberdade para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, irmãos. Mas o texto não fala que bem-aventurado é apenas aquele que lê. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, ou seja, aqueles que permitem que o Espírito Santo fale com ele, aqueles que são ensináveis, aqueles que estão desejosos, ansiosos por ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para deixar que Deus fale ao seu coração. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Deus fala. O problema não está com Deus. O problema está com você. O problema está comigo, irmãos. Muitas vezes nós nos fechamos. E nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Porque muitas vezes nos incomoda. Muitas vezes nos questiona. Porque a palavra de Deus é espelho. Ela mostra de fato quem nós somos.
como nós devemos ser. Isso nos incomoda a beça. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, ou seja, dá razão a Deus. Mas o terceiro verbo aí, guardam as coisas escritas, irmãos. Está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que armazenar a palavra de Deus, para que nós possamos usá-la no dia a dia, para que nós possamos usá-la no dia mau. Irmãos, é ruim ficar contando experiências aqui, mas quando eu quebrei a perna, louvado seja Deus, por ter a palavra guardada, armazenada no porão da minha alma. Vários textos foram vindo à baila para acalmar o meu coração, para tranquilizar o meu coração, deitado ali naquele barro, com o pé pendurado, com a perna pendurada, até que o corpo de bombeiro viesse para me acudir. Irmãos, a palavra de Deus tem que ficar assim, guardada, para que no tempo certo a gente vai usando, na hora de tomar as decisões, na hora de educar os filhos. Irmãos, sempre nós oramos para que a palavra de Deus ficasse guardada no coração dos nossos filhos. 2 anos, 4 anos, 6 anos, armazenada no coração. Quando nós lemos, ouvimos e guardamos, nós somos treinados para toda boa obra. Irmãos, e é interessante aqui, que o texto vai dizer aqui, guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo de Jesus voltar, creio eu, está próximo. Mas o tempo de você morrer também está bem próximo. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola dominical, onde o tema foi, se você tivesse 1 mês para viver, o que você faria e o que você deixaria de fazer? Depois nós tiramos aqui algum tempo para orar. Segunda bem-aventurança, abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 14, verso 13. Capítulo 14, verso 13. Vamos ler juntos? 14, 13, vamos lá? Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Irmãos, notem aqui, que a bem-aventurança não é para todos aqueles que morrem. O texto é claro. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que perseveram na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o verso 12 comigo aí, o que antecede o texto que nós lemos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceberam, irmãos? Essa bem-aventurança aqui não é para todos, é só para aqueles que morrem no Senhor. Irmãos, é muito interessante que a ênfase que João dá aqui, neste versículo, porque ele diz de forma muito clara, então ouvi uma voz do céu. Essa voz não saiu do coração dele, essa voz não saiu da sua mente, mas ela saiu do trono de Deus. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, dias difíceis. Nós vivemos uma era de incertezas, mas uma coisa você não pode ter dúvidas, se você um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é que se você morrer agora, se você fechar os olhos agora, você o abrirá na praça central da Nova Jerusalém, que você é um bem-aventurado, você é mais do que feliz em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que a morte dos santos, ela é preciosa aos olhos de Deus.
Notem aqui, irmãos, nessa bem-aventurança aqui, mais uma vez comigo, por favor, irmãos. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas. Irmãos, o crente em Jesus não morre, ele apenas descansa das suas fadigas. Paulo vai dizer lá, na segunda carta a Timóteo, que um cristão não morre, ele faz a sua última viagem. No mesmo texto, ele vai dizer que um cristão não morre, ele apenas muda de endereço. E um fato muito interessante aqui no texto é que as obras não salvam. As obras não nos levam para o céu. O que nos leva para o céu é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas nós levamos as boas obras conosco. Olha no finalzinho do verso 13. Pois as suas obras os acompanham. Creio eu aqui que isso aqui é o galardão, irmãos. É aquele prêmio que nós não sabemos o que é. Irmãos, nós não precisamos temer a morte. Porque todos aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, receberam uma sentença de vida. Hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos que eu gosto de assistir muito série sobre investigação, julgamento, essas coisas. E sempre o sujeito termina diante do juiz recebendo a sentença de morte, a pena capital. No nosso caso, irmãos, nós já recebemos a nossa sentença, a sentença de vida. Nós fomos condenados à vida, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ainda que os homens nos sentenciem à morte, Deus já nos sentenciou à vida. Paulo vai terminar a sua carta a Timóteo dizendo que o reto juiz me dará coroa naquele dia. Paulo foi julgado por um juiz perverso, maligno, mandou decapitá-lo, mas ele tinha certeza que diante de Deus a coroa da justiça já estava guardada, porque o seu pescoço foi decapitado aqui, sua cabeça caiu de um lado, seu corpo do outro, mas naquele mesmo instante ele apareceu como príncipe de Deus. Terceira bem-aventurança, capítulo 16, verso 15. Capítulo 16, versículo 15. Leiamos juntos também, irmãos. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Amém. Irmãos, a terceira bem-aventurança, ela fala de vigilância. É interessante, irmãos, que a volta de Cristo, ela não é nem crida e nem esperada pelos não salvos, mas a volta de Cristo, ela é crida e esperada pela noiva de Cristo, que somos nós, a igreja de Jesus. Irmãos, e como deve ser a nossa espera? Como que nós, como noiva, devemos esperar a vinda do noivo? Diz a palavra de Deus que nós devemos esperar em santidade. Irmãos, você e eu precisamos de viver de forma cuidadosa, piedosa, com retidão, irmãos. Nós não podemos ter uma vida dupla, falar uma coisa e viver outra. Ser um cristão no domingo e um fanfarrão durante a semana. Tem que haver coerência entre a nossa vida e o nosso credo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia fala da noiva, a igreja, que somos nós, a Bíblia diz que a noiva deve esperar o noivo alegre,
de forma santa e desejosa. Irmãos, Jesus não quer encontrar uma igreja cheia de ruga, cheia de mácula. Imagine só, naquela época, a pessoa ficava noiva e o noivado já valia para casamento. A pessoa saía para trabalhar, para juntar dinheiro, para construir uma casa, comprar os seus móveis. Depois ele vinha com seus amigos, buscava a noiva e eles celebravam por 7 dias o casamento. Imagine só, o noivo Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele está lá, preparando o nosso lugar. Não é isso que a Bíblia diz? Nós, como noiva, precisamos estar preparando o enxoval. Preparando o enxoval. Para que quando Ele voltar, irmãos, juntamente com os anjos, nós possamos ir com Ele para bodas do Cordeiro. Irmãos, algumas palavras saíram de moda no meio dos cristãos. A palavra pecado, a palavra pureza sexual. A gente não fala mais sobre isso. Decência. Parece que são algumas palavras que a gente não quer mais, porque essas palavras afrontam as pessoas. Mas a Bíblia, irmão, diz que bem-aventurados são aqueles que preservam, que guardam, que vivem uma vida de santidade, uma vida de vigilância, irmãos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, viver de acordo com a vontade de Deus é uma dádiva, é uma bênção. Os mandamentos de Deus não são penosos, irmãos. Tente viver de acordo com a vontade de Deus, você vai ver. Você vai vencendo uma tentação aqui, uma tentação ali, você vai se fortalecendo e você vai ver, irmãos, que aquele texto muito conhecido de todos nós, ele é uma realidade. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Vale a pena ser honesto. Vale a pena viver de acordo com a vontade de Deus. A quarta bem-aventurança, irmãos, capítulo 19, verso 9. Verso 9. Juntos, irmãos, vamos lá? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. A quarta bem-aventurança é um convite para que nós participemos como noiva e ao mesmo tempo como convidado da bodas do Cordeiro, da grande celebração. E eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes interessantes. Primeiro, a noiva estará linda naquele dia. Olha comigo, irmãos. Verso de número 6 e 7. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Preste atenção, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. A noiva estará linda, irmãos, maravilhosa, gloriosa. Irmãos, Deus tem me dado o privilégio de ser quase que um Santo Antônio protestante aqui em Viçosa. Eu celebro muito casamento. Louvado seja Deus por isso. E é interessante que, coitado do noivo, nem 5% do auditório está interessado no noivo. Talvez só a mãe dele.
Coitado de nós pastores, não chega a 1%. Mas a noiva aqui é 100%. Todo mundo fica encantado com a noiva. Tem que ficar mesmo, a noiva com certeza é mais bonita na festa. Prestaram atenção, irmãos, que a noiva, a igreja do Senhor Jesus, linda, maravilhosa, porque o próprio Senhor a vestiu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aqui, irmãos, o texto foca na felicidade da salvação. O texto aqui foca na intimidade profunda de comunhão entre Cristo e a sua igreja, irmãos, por toda a eternidade. Se não vejamos, irmãos, olha o contraste, irmãos, olha o contraste, no capítulo 19 mesmo, versículo 1 a 3. Olha comigo aí, acompanha na sua Bíblia. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, igualzinho lá, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou quem? A grande meretriz, que corrompia a terra com a prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez disse aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Perceberam a diferença entre a noiva e a meretriz? Na noiva, diz o texto aqui, irmãos, que o Senhor a levou consigo, que ela estava linda, maravilhosa, enquanto a meretriz estava corrompida, julgada, destruída, arrasada, acabada. Irmãos, eu estou preparando um sermão aqui sobre inferno. Inferno existe, hein? Nós vamos falar sobre inferno aqui. A gente vive como se o inferno não existisse, irmãos. Esse texto está dizendo, aqueles que se banquetearam com o mundo, estão agora debaixo do juízo de Deus. Porém, aqueles que banquetearam com o Senhor, estão agora ao lado do Senhor, gozando de plena alegria e regozijo. Quinta bem-aventurança, capítulo 20, versículo 6. Vamos ler juntos, vamos lá? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Irmãos, o que significa aqui, irmãos? Primeira ressurreição. Primeira ressurreição aqui é a conversão, irmãos. É quando o indivíduo nasce de novo, é o novo nascimento. Bem-aventurados são aqueles que abriram o coração e receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Percebe que este texto aqui fala algo sublime para mim e para você? Esse texto fala que quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Porém, quem nasce uma vez só, morre 2. Quem nasce 2 vezes, espiritualmente, fisicamente, só morre uma vez, fisicamente, se Jesus não voltar. Mas quem nasceu uma vez, só biologicamente, morre 2. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Olha como é claro aqui no texto, irmãos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Você tem que guardar este versículo aqui, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Cristo, nós saímos da morte e entramos na vida. Nós saímos da potestade de Satanás, do reino das trevas, para o reino da luz. Nós provamos, irmãos, nós provaremos. Nós já provamos a primeira ressurreição, que é a física, a espiritual. Nós estamos esperando a segunda, que será a física, depois que nós morrermos. Todas as vezes que você lê sobre conversão e regeneração na Bíblia, você vai ver que está falando de ressurreição espiritual. Irmãos,
Olha o que João 5,24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha o que diz agora Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, essas coisas não mexem com você, não. Comigo mexe profundamente. Eu já fui ressuscitado espiritualmente. Se eu morrer amanhã ou depois, vou esperar a ressurreição do corpo. Mas enquanto isso, eu já desfruto, das venturas do céu, ao lado do Senhor da glória. Irmãos, você já perguntou por que o céu é bom? Por que vai ser bom no céu? Você já viu que todas as vezes que tem alguma propaganda falando de céu e inferno, o céu é animado e o céu é um desânimo só? No inferno tem batuque, tem cerveja, tem churrasco, tem rapazes e mulheres torneados e torneadas, e no céu, um anjo gordo, ruivo, tocando uma harpa chata. Não é o céu da Bíblia não, gente. Olha, se alguém perguntar para você por que o céu é essa maravilha toda que os crentes falam, você pode responder com um versículo bíblico. Aquele dito por Jesus ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por que o céu é bom, irmãos? Por causa da companhia de Jesus. Se Jesus não estiver lá, é inferno. O céu nada mais é do que a ausência de Deus. É a ausência do bem, é a ausência da graça, é a ausência da misericórdia, é a ausência da bondade de Deus. Sexta bem-aventurança. Capítulo 22, verso 7. Vamos ler juntos, capítulo 22, verso 7. Vamos lá? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Irmãos, você e eu precisamos de entender o que esse texto está dizendo aqui. A palavra de Deus aqui está dizendo: felizes são aqueles que aceitam a palavra de Deus como sendo palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. É simples de entender. Como palavra fidedigna, aceita o conteúdo das Escrituras como legítima palavra do nosso Deus. Olha o verso 6 comigo, vou te mostrar aí. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. São aquelas pessoas que não subtraem e nem acrescentam nada à palavra de Deus. Eu estou assustadíssimo, irmão, assustadíssimo, com alguns pastores modernosos que nós temos por aí, dizendo que nós temos que tirar alguns versículos da Bíblia, que não fazem mais sentido que nós temos que fazer uma revisão em alguns textos da Bíblia. Isso é assustador, irmãos. Irmãos, pare comigo. Se você e eu acharmos que algumas coisas aqui, de fato, é palavra de Deus e outras não, pergunta: qual é o critério que nós estamos usando? O critério é: eu sou Deus. Eu sei o que de fato vem de Deus. O critério sou eu. Qual é o critério que essas pessoas usam para tirar uns versículos e deixar outros? É ele mesmo, é o conhecimento dele, a soberba dele, a arrogância dele. E em muitos casos, é para defender de algumas acusações. Porque talvez cometeu alguma coisa, porque tem alguma ideologia política, porque às vezes tem algum comportamento que não condiz com as Escrituras. Por exemplo, alguém adultera. Não adulterarás, não está na Bíblia, não deveria estar. Talvez alguém é ruim para pagar. Não tem isso na Bíblia. Às vezes a pessoa é homossexual,
Essa coisa de homossexualismo não tem nada a ver com a Bíblia, não. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Esquecendo que na cultura grega e romana, o homossexualismo era muito mais aceitado do que é aceitado hoje, sabia disso? Quando Paulo escreveu há 2000 anos atrás, Paulo foi muito mais radical do que se Paulo tivesse escrito hoje. Às vezes, irmãos, é para adaptar uma ideia, uma visão. E eu fico vendo todo este povo que está aí, nas redes sociais aí, falando mal da igreja, falando mal da Bíblia. Todos eles vivem às custas de crentes, de cristãos, de textos bíblicos, vendendo livros. Irmãos, se bem-aventurados são aqueles que dão razão à palavra de Deus, infelizes são os rebeldes, aqueles que taparam os ouvidos, se rebelaram contra Deus. Irmãos, você acha que eu entendo todo este livro aqui? Palavra por palavra? Você está enganado, meu irmão, não entendo não. Eu aceito pela fé. Eu vivo pela fé. Eu acho extraordinário que nós temos que viver pela fé. Outro dia eu li algo que me encantou profundamente, dizendo a respeito do sacrifício da cruz. O autor diz assim, ele usou uma ilustração que eu fiquei apaixonado. Ele diz o seguinte, imagine uma Scania, um caminhão aí com 20 metros de comprimento, cheio de bobina de aço, vindo na sua direção, para te esmagar. Ele passa do seu lado, 2 centímetros. Mais à frente, ele passa no meio de uma pessoa. Foi assim que aconteceu conosco. Essa Scania veio, passou do nosso lado e atropelou o Senhor Jesus. Você e eu só fomos atropelados pela sombra. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que crer nessa verdade, irmãos, gloriosa de Deus. Você e eu fomos atropelados apenas pela sombra. Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. De vez em quando eu encontro aqueles homens da ciência, da academia, da cátedra. Eu acho uma bobagem essa ideia de alguém ter que morrer pelo pecado das pessoas. Isso não faz sentido. Um Deus que envia o seu filho para morrer pelo pecado da humanidade. Eu falo assim, não faz sentido. Não, professor. Eu acho que faz todo sentido. No final do semestre, o senhor é procurado por algum aluno que quer que o senhor dê um ou 2 pontos para que ele possa passar na sua disciplina? É claro que eu sou. O senhor dá, não. Mas o que o aluno faz? Aí dá uma justificativa. Eu não fiz isso, isso e isso, por causa disso, disso e disso. O que é isso, professor? Isso é expiação. Eu já vi o senhor aqui, professor, reclamar que o seu casamento não vai bem, porque a sua esposa faz isso, isso e isso. Sabe o que o senhor está fazendo? O senhor está expiando a culpa. E mais, professor, o senhor sabia que John Locke, um sociólogo muito famoso, ele disse que o ser humano é fruto do meio? O que é isso? É transferir culpa. O senhor sabia que a genética afirma categoricamente que a pessoa nasce com o gene do mal? O que é isso? É transferência de culpa. O senhor sabia que Freud, o pai da psiquiatria não, psicanálise, ele defende a tese que o que nós somos tem a ver com as figuras parentais? O que é isso, professor? Transferência. Aí a gente vai conversando lá, depois ele fala assim, não dá para conversar com crente, não. 7ª e última bem-aventurança, irmãos. 22:14.
22:14. Juntos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Amém. Irmãos, a última bem-aventurança nos diz que os lavados e remidos no sangue de Jesus são mais do que felizes. Primeiro, porque já venceu o inimigo. No capítulo 12, verso 11, nos diz isto. Mas também, irmãos, porque não está debaixo de nenhuma condenação. Romanos 8:1 nos diz isto. Mas também, irmãos, é que você e eu teremos acesso à árvore da vida e nós entraremos pelas portas. Qual é a diferença do ladrão lá de João 10? Ele pula o muro, não é? Lá no Éden, nós perdemos o direito do acesso à árvore da vida. Agora, em Cristo Jesus, nós temos o quê? Direito ao acesso à árvore da vida. E nós não entraremos, irmãos, por qualquer porta. Nós entraremos por meio daquele que disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Você não vai entrar na porta chamada presbiteriana, batista, assembleiana, católica. A única porta se chama Jesus de Nazaré. Irmãos, notem a diferença aí, irmãos, do versículo 14 para o versículo 15. Fora ficam os cães. Aqui não é cães, cachorro não, tá, gente? É quem vive como cachorro. Não os cachorros de hoje. Os cachorros de hoje são comportados, mas os cachorros daquela época. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Perceberam a diferença? Um é bem-aventurado e o outro é o quê? Infeliz. Um é mais do que feliz, outro é mais do que infeliz. Por quê, irmãos? Porque entre um e outro tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Eu termino aqui, irmãos, trazendo um versículo que a mim me alegra profundamente. Todos vocês conhecem, está no Salmo 23, eu gosto dele todo, mas principalmente este: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, se tem uma coisa que o Senhor faz conosco, é nos honrar. Quem honra a Deus é honrado por Ele. E esse texto aqui, a interpretação dele é simples. A figura aqui é de um pastor no campo, pastoreando as suas ovelhas, dando a elas descanso, condução, proteção, honra e segurança. Aqui, irmãos, é honra. Porque as ovelhas, irmãos, podem pastar tranquilamente. Porque as ovelhas podem beber água tranquilamente. Porque as ovelhas podem descansar tranquilamente. Porque entre as ovelhas e os lobos tem o sumo pastor, Jesus Cristo, irmãos. Eu fico pensando na cena, irmãos. Lá do outro lado, aquele monte de lobos, com as suas presas pontiagudas, salivando, desejoso em triturar a ovelha. Do lado de cá, as ovelhas se alimentando tranquilamente. E de vez em quando, uma ou outra ovelha olha para lá e faz assim. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus é o nosso pastor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é feliz, não. Você é mais do que feliz. A palavra para bem-aventurança no grego é makarios. É uma felicidade que não tem como expressar. Irmãos, quando a gente apaixona pela primeira vez, não tem explicação. A gente fica assim todo bobão. Por isso que a palavra paixão dá origem à palavra patético e patológico. Porque às vezes a gente fica tão apaixonado que a gente fica bobo, patético. A gente fica tão apaixonado que fica doente, patológico. Essa felicidade dita aqui no livro de
Apocalipse, essas 7 bem-aventuranças, ela diz: vocês não sabem o quanto que vocês são felizes. Nós não sabemos não, irmãos. Mas deveríamos saber, pelo menos mais um pouquinho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. De pé, irmãos, por gentileza. Se você veio aqui esta noite achando que você agendou, você programou, você está enganado. Você está aqui porque Deus te trouxe. E Deus não te trouxe você aqui à toa. Ele tem alguma coisa para você aqui esta noite. Primeiro, se você não entregou a vida para Jesus, hoje é dia. Hoje é dia de você, colocar aliança com o Senhor. E não sai nunca mais. Selado com o Santo Espírito da promessa. Segundo, você veio aqui para acertar a sua vida com Deus. Uai, eu sou tudo isso? Não sabia, fiquei sabendo hoje. Vou apropriar. Soares falando aí. Apropriar da bênção, irmãos? Mas não. Apropriar, pegar. Irmãos, não adianta. Tem uma frasezinha que eu gosto muito. Não me falta faca nem queijo, me falta apetite. Gente, nós temos faca, nós temos queijo, vamos ter apetite, vamos comer o trem. Irmãos, não adianta nada você receber um cheque de 5 milhões, fazer uma moldura e pendurar na sua casa. Você tem que ir no banco descontar e comprar uma casa e curtir a vida. Irmãos, vive assim não, vive melhor, entendeu? Viver melhor, ser mais feliz, mais alegre, propaganda de creme dental, entendeu? Propaganda de creme dental, com máscara e tudo, aí aparece na máscara, entendeu? Mais feliz. Para nós, irmão, não podemos perder isso não. Irmãos, eu era meio bobão, uns anos atrás, eu brigava com a mãe José, eu ficava sem comer. E parecia que ia fazer pirraça, fazer comida melhor ainda que dia. Aí eu ficava 1, 2, 3 dias sem comer. Voltava às boas com a mãe José, com uma fome danada. Nesse ínter aí, perdi a contracoxa. Entendeu? Perdi 3 dias. Vai ser bobo lá longe. Entendeu? Irmão, você pensou? Você pode estar num banquete e não poder desfrutar do banquete? Que é isso? Então vamos aproveitar isso, irmãos. É para você. Entendeu? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui esta noite, para juntos, Pai, prestarmos culto em espírito e em verdade. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu a palavra. E nela, Pai, nós temos várias promessas. E a maior de todas é vida eterna. É sermos bem-aventurados, Pai. Nós precisamos, Pai, de saber essas coisas. E não saber só. Nós precisamos de nos apropriar dessas promessas, Pai. Para que nós possamos viver com mais alegria. Viver, Pai, com mais entusiasmo. Ser mais grato a Deus, ao Senhor, por tudo aquilo que somos e temos. Bendito seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, porque em Jesus nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores, Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Te louvamos, Pai, porque nós fomos atropelados apenas pela sombra, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o teu Filho. Bendito seja o teu nome, Pai. Que hoje haja conversão, restauração, rendição no nosso meio, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.